Tem um negócio muito maneiro no Photoshop que eles introduziram no Photoshop, acho que foi no CS ou no CS2, que é o Vanishing Point, que é quando você tem, por exemplo, eu peguei aqui uma imagem de um baralho de carta, que eu gosto muito de carta. Então, eu quero, por exemplo, clonar, sei lá, um pedaço dessa face nessa face aqui do lado, por exemplo. A foto não está muito boa porque ela está cheia de sombra aqui, mas é só para demonstrar mesmo como é que funciona. Se eu quiser fazer isso, em vez de eu pegar um pedaço aqui, clonar ele para cá, aí distorcer para ficar, né, na perspectiva certa, o Vanishing Point já facilita isso para mim, porque a gente mapeia as faces do objeto, né, a gente mostra para o Photoshop o que, que é o objeto, para ele poder fazer isso para a gente, assim, mais fácil. Então, para eu começar, eu vou lá no Filter, Vanishing Point, estou com a minha camada selecionada lá, e aí eu começo a desenhar a minha face. Então eu vou pegar aqui uma face bem visível, que é essa face de cima aqui, bem definida. E aí ele já me dá esse grid aqui. Né? Eu estou com essa primeira ferramenta aqui do grid, para desenhar grid, né? Para editar a grid. Então eu desenho meu primeiro plano aqui. Se eu tivesse desenhado ele, né, de um jeito muito exagerado, tipo, chega um certo ponto que o Photoshop ele detecta que aquilo que você desenhou está fora da perspectiva certa. Assim, tipo, isso aqui, por exemplo. Ele fica vermelho porque o Photoshop ele não vê isso como sendo uma perspectiva boa. Assim. Ele acha que é uma coisa falsa, que não é fisicamente possível. Eu tenho uma foto com isso, assim, entendeu? Então, aí chega um nível também que fica amarelo, que é, tipo, tá quase lá, sacou? E o azul é o aceitável, é um grid possível. Então, no meu caso aqui, eu estou com uma imagem com as linhas, né, tá bem definido esse plano, então é fácil de desenhar uma coisa realista, né, um grid que seja possível. Aí agora para desenhar as outras faces, no caso é uma caixa simples, né? Então eu vou pegar, tem esses handles aqui do lado, esses quadradinhos aqui, que é onde eu vou puxar as outras faces. Então, né, default, o padrão, ele puxa a face adjacente em 90 graus. Então, se eu puxar, eu posso redimensionar, né? Lógico, posso redimensionar seguindo a linha do grid, eu redimensiono assim, é só puxar. Mas se eu quiser puxar outra face, eu seguro o Command no Mac ou então o Ctrl no PC. E aí a seta muda e eu puxo esse quadrado assim para baixo. Desse jeito aí. Eu só vou dar um ajustezinho pequeno aqui para ele puxar melhor. Assim. E se eu não quiser 90 graus, eu seguro o Option ou então Alt e giro essa face desse jeito. Se eu tiver um objeto que tem uma quina que não seja 90 graus, por exemplo, eu posso fazer isso e aí eu continuo puxando minhas outras faces 90 graus. Se eu não quiser, eu posso girar também. Isso aí depende da foto, claro. No meu caso aqui é uma coisa, é uma caixa 90 graus, então eu vou manter desse jeito mesmo. Só vou fazer uns ajustes aqui. Pode fazer uns ajustes enquanto você vai desenhando. Aí eu vou desenhar a minha última face, que é essa daqui. Então, meu objeto está pronto. E aí depende do que eu quero fazer. Tipo, eu quero pegar um pedaço que está aqui e botar aqui. Ou um pedaço aqui e botar aqui mesmo. Que aí ele tipo, se a perspectiva tivesse muito forte, né? Se estivesse indo na distância, eu pegava um objeto aqui e se eu quisesse clonar ele lá para longe, assim, o Vanishing Point ele já faz o dimensionamento para mim, sacou? Eu não preciso ir lá e dimensionar. Ele vai cair lá no ponto lá longe do tamanho certo. Né? Ele não fica o objeto aqui perto ele é grande e o objeto longe é pequeno. Então ele faz esse dimensionamento certo para mim já. Então eu posso pegar aqui na ferramenta Clone. Ferramentas básicas, muito básicas aqui, que o Vanishing Point trabalha. Então eu vou com o clone, do mesmo jeito que eu uso o clone lá no Photoshop, eu vou com Option ou então Alt. Eu quero pegar talvez isso aqui e clonar aqui para o meio, assim, desse jeito assim. Aí ele já foi lá e colocou para mim. Ou então eu quero pegar esse cara aqui e botar nessa face. Você vê que quando eu passo para outro plano, ele faz essa, né, ele meio que embrulha
o, meu clone até chegar lá e pintar. Aí eu pinto. Então, no caso aqui, o meu clone ele tá com um Healing Brush, é como se fosse o Band-Aid. Eu posso ligar isso ou então desligar. E posso ter o Luminance também. Mas se eu quiser só o clone pleno, né, sem o Healing Brush, sem a funcionalidade do Band-Aid, eu desligo isso. Mas se eu quiser, eu posso ligar e ele faz esse trabalho do Healing Brush aí. Então isso aí é mais ou menos como funciona. Agora, se eu não quiser isso, tá? Apaguei, não quero mais. Mais ou menos como funciona essa história aí do Vanishing Point. Aí se eu quiser, por exemplo, eu tenho esse objeto aqui, eu quero continuar mexendo nele no Photoshop, talvez eu queira mudar o ângulo dele, isso é outra coisa, né? Que você pode fazer com o Vanishing Point, que isso é uma coisa do CS3, que é do CS3 Extended. O Photoshop CS3 Standard não tem essa funcionalidade de 3D, né? Esse jeito de trabalhar com objeto 3D, que é eu retornar esse objeto lá para o Photoshop e poder mudar o ângulo dele. Então, o que eu vou fazer? Eu já defini meus planos, já falei para ele que isso aqui é a caixa de baralho. Eu venho nessa setinha aqui do canto e boto aqui Return 3D Layer to Photoshop. E é só marcar isso, né? É um checkbox. Isso eu marco. E quando eu der OK, ele vai voltar com esse objeto para o Photoshop como uma camada 3D. Então, tem umas outras funcionalidades aqui do Vanishing Point que, né, tem essa coisa de medida aqui. Por exemplo, se eu tenho uma fachada de um prédio, aí eu mapeio a fachada e aí eu sei qual é, talvez tenha uma pessoa em pé na frente. Eu quero saber qual é a altura do prédio, eu boto, eu boto a altura da pessoa, que eu sei quanto que ela mede, sei lá, 1,80, e aí eu meço, eu boto aqui, né, 1,80 m. Defino isso aqui. Aí eu posso, eu desenho uma linha dizendo onde que aquela pessoa está, e depois eu desenho outra linha para ver qual é o tamanho da altura do prédio, porque ele pega a relação entre o prédio e a pessoa. Aí ele me dá a altura certa do prédio. Então isso é só uma funcionalidadezinha a mais que tem aí no... não estou demonstrando porque eu não tenho a foto do prédio aqui, sei lá. Aí eu vou... Então eu marquei lá o Return to 3D Layer, vou dar um OK, e ele vai renderar isso como uma camada 3D para mim. É uma coisa simples, então ele não deve demorar muito tempo. Aí tá aqui minha camada 3D. Vou posicionar ela aqui. Eu até fiz o trabalho de extrair esse baralho só para ter o fundo aqui. E não importa se estiver cortando aqui, se eu clicar 2 vezes na camada dele, eu entro no modo de edição do ângulo. Então, eu tenho aqui minhas ferramentas 3D, de rotação, mudar, né, o ângulo aqui e tal, tamanho, zoom e tal. E eu posso, né, girar isso e mudar, sei lá, se eu quiser o baralho nesse ângulo assim. Aí eu estou satisfeito com isso, eu vou lá em cima e dou um OK. E ainda tem outras coisas aqui, eu posso mudar a iluminação, posso, né, mudar onde é que está a luz e tal, mas no caso ele tem umas opções aqui, eu não quero botar luz adicional. Aqui ele tem, tipo, se eu quiser fazer uma fatia desse objeto, se eu quiser fatiar ele, né, eu posso fazer isso, não sei para que eu usaria isso, mas é uma função existente que está aqui. Então vou dar OK, ele voltou lá. Agora eu não posso mais editar, né? Porque ele voltou para... É como se ele tivesse voltado para a imagem no Photoshop, eu só posso posicionar isso como uma camada. Mas se eu quiser editar de novo, é só clicar 2 vezes na camada, e aí eu estou no meu modo de edição de ângulo de novo. E aí quando você chega aqui no ângulo de trás, ele pega a face e inverte ela atrás, né? O outro lado da face. Porque eu também não defini aqui no Vanishing Point, não defini essas faces de trás aqui. Mas que eu posso perfeitamente definir, né, tranquilamente. Vou dar um OK aqui. Porque você vê aqui,
camada 3D ela tem as texturas aqui. Então se eu quiser mudar, sei lá, essa textura aqui, quer dizer, eu não sei qual é essa textura. Não, essa aqui é a frontal. Vou fechar isso aqui. Essa é a lateral. Aí se eu quiser, sei lá, desenhar uma coisa, né, sei lá, editar isso de algum jeito, né, fazer qualquer coisa aqui, eu mando salvar, Ctrl S e fecho essa janela. Olha lá, aí ele atualizou aqui para mim. Entendeu? Então, essas texturas aqui também são editáveis. E aí, outra coisa, sabendo disso, não vou salvar. Eu peguei outra imagem aqui que é um beco que eu peguei na internet, fui lá no Google, peguei essa foto desse beco aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa com o Vanishing Point, só para mostrar. Na verdade eu já fiz isso, já está pronto, para não ficar desenhando esses grids aqui, ficar tentando encaixar tudo, mas basicamente eu fiz um grid no chão, aí puxei a lateral, né, a parede aqui, puxei essa parede aqui, puxei um grid lá para cima, que eu não vou prestar muita atenção, mas era só para ter alguma coisa aqui do céu, e puxei o grid lá da frente. Então, em vez de eu dar OK e voltar com isso para o Photoshop, eu vou exportar isso para o After Effects. Então eu exporto isso como um arquivo .vpe. Aí eu marco aqui, ele vai pedir para eu salvar isso, vou botar lá beco.vpe. Aí ele vai começar a salvar isso para mim. Então se eu for aqui, ele já criou o meu VPE, ele está criando aqui, ó, meu VPE já caiu aqui, está aqui a primeira textura, a segunda, olha lá, ele está criando as texturas para mim. A terceira, a quarta textura e a quinta. Não sei se tem mais uma. É quando ele terminar de trabalhar aqui que ele vai... Isso demora um pouco mais porque ele fica exportando essas coisas. Eu acho que ele exporta um .3ds também para usar em 3D Studio Max. Você pode exportar para o 3D Studio Max. Então, ele já exportou isso aqui para mim com as texturas prontas. Se eu quiser olhar as texturas, elas estão aqui. Vou abrir rapidinho só para ver. Essa imagem ela é bem grande, então é bom você usar a imagem de boa resolução para esse tipo de coisa. Então, no caso, né, ele fez as texturas para mim já prontas para eu poder usar no meu 3D lá no meu 3D do After. Então, eu estou com o After aberto aqui. Eu vou dar um Import Vanishing Point. Esse é o After CS3. Aí ele tem essa funcionalidade. Aí eu vou achar o meu Vanishing Point, está aqui o beco. Mandar abrir ele. Aí ele já importou tudo certinho lá, com os sólidos certos já. E já fez uma composição para mim. Então, aqui parece que... Eu vou botar aqui a câmera 0, e já cria uma câmera para mim. Eu vou mexer na câmera. Talvez eu vou botar aqui... Vou botar duas vistas. Vou chegar mais perto aqui. A minha câmera está aqui, parece. E o negócio é eu conseguir posicionar ela. A câmera está viajando. Ela apareceu lá longe. Enfim. A posição dela eu posso mudar aqui assim. Aqui, achei. Tá. Aí, posso pegar minha câmera, posicionar ela pra cá. E eu vou achar, porque ele importa isso de um jeito meio estranho. Às vezes ele não te coloca certinho dentro da cena. Então eu tenho que achar a câmera, eu tenho que achar a cena e me posicionar lá. Aí você vê que ele já está entrando na cena aqui. Então o que ele fez, ele reconstruiu aquela cena de acordo com o Vanishing Point que eu definia e fez isso em 3D para mim. Ele já construiu os planos para mim e montou a cena para eu poder usar no After e poder
né, animar isso do jeito que eu quiser. No caso, sei lá, se eu quiser descer pelo beco, né? Aqui já está a minha cena do beco, tá pronta aqui. Se eu quiser viajar um pouco pelo beco, eu posso até mudar o ângulo da câmera, né? Botar outro ângulo de 50 graus, por exemplo. E aí, isso aí não é uma imagem mais, quer dizer, são várias imagens montadas pelo After para eu poder animar. Então, tendo aí a posição certa, no caso eu acho que eu acabei de encontrar isso agora, vou botar aqui, e aí eu posso animar isso, vou clicar no reloginho aqui, botar um tempinho adiante aqui, assim, 4 segundos, e aí eu boto outro valor aqui, e vou caminhando pelo beco. Aí eu vejo até onde ele vai, porque você vê que no final aqui, dependendo da qualidade da sua imagem, a imagem começa a ficar meio borrada. Aqui no chão, por exemplo, porque ele esticou demais, sabe? Ele dá um stretch assim que fica meio distorcido demais. Ainda mais se eu olhar assim direto para baixo, assim, direto para o chão. Fica meio esquisito. Então é bom você não forçar demais. E aqui também já começa a ver, se eu começar a mudar o ângulo demais, muito dramaticamente, né, em relação à cena original, você começar a olhar para a direita, por exemplo, dá para perceber que isso aqui é um plano, né, uma parede, e não é a continuidade, né? Então é bom você se restringir um pouco para não criar nada, nenhuma impressão errada, assim. Então tá aí uma animaçãozinha básica e o tipo de coisa que eu posso fazer usando o Vanishing Point e o After Effects, né? Só para mostrar mais ou menos, né? Claro que eu vou ficar mais tempo ajustando isso, ajustando os ângulos e tal, mas já dá para ter uma ideia do que você pode fazer com After Effects e Photoshop CS3 Extended. É isso aí.